Boa noite, senhora presidente. Em seu nome, eu cumprimento os meus colegas, cumprimento quem está nos assistindo presencialmente, quem está nos ouvindo pelas mídias sociais e quem vai nos ouvir no sábado ao meio-dia. Hoje eu vou começar minha fala parabenizando a SIC-CDL pelo belíssimo evento organizado no sábado, né? Ela juntamente com os parceiros, né? Foi um evento maravilhoso em homenagem ao Dia das Crianças. Eu acredito que reuniram-se mais de 400 crianças nos brinquedos. Foi um momento muito especial. E eu sou meio suspeita em falar, porque eu sou professora, né? Minha primeira formação é como professora, e eu venho de uma família de professores, né? O meu primeiro professor de Caibi foi o Júlio Ernesto Turcato, ele foi meu bisavô, né? A minha avó, Jamira dos Santos, ela foi uma das primeiras professoras de Caibi. A minha mãe é professora, né? Ela se aposentou ano passado. Eu sou professora de primeira formação e eu digo que quem é professor uma vez é sempre professor. E lá no sábado, em contato com as crianças, eu vi e percebi ainda mais o quanto o professor é importante. Aquelas crianças com aquele olhar que você olha para elas e você se identifica em muitas coisas, porque nós todos somos crianças, né? Um pouquinho de criança. E o quanto o lúdico é lindo para elas. Quando eu contei uma historinha sobre um aviãozinho que estava lá, e crianças de 10, 12 anos ainda ficavam procurando o avião na praça, né? Então, como é comovente, como as crianças são um pedacinho de nós também. E essa semana nós comemoramos, então, o Dia das Crianças e o Dia dos Professores, que é a profissão mais linda que eu conheço. Quando eu era professora, eu sentia a importância do professor. Mas quando eu não estive mais em sala, eu vejo o quanto ainda mais o professor é importante na nossa vida. O quanto a educação infantil, enquanto o ensino das séries iniciais, o quanto, né, o fundamental, o quanto você estudar e você ser professor é importante, senão nós não estaríamos aqui. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós tivemos um professor. E eu costumo sempre dizer de que, geralmente, a turma ela se identifica com o professor. E ela tem a personalidade que o professor em sala tem. Porque o professor ele passa 4 horas do dia com essas crianças. Quem de nós, enquanto pais, passamos 4 horas ensinando os nossos filhos? E ele passa um pedacinho dele para aquela criança que ele está junto. Ele doa um pedacinho do seu amor, do seu carinho, da sua atenção, do seu cuidado para aquela criança. Então, o quanto a classe do professor ela precisa ser valorizada. E essa semana, esse dia é especial, a semana é especial, porque é uma semana tanto da criança quanto daquele que cuida, que educa. E nós também somos professores. Todos aqui nós somos. Nós, enquanto vereadores, somos professores, porque alguém se identifica com nós. Alguém tem nós como uma referência. E o professor é referência para o aluno que está em sala. E o aluno, ele admira aquele professor. E, às vezes, muito mais do que os pais que estão em casa. Por isso que eu volto a dizer que essa semana é uma semana especial. E eu parabenizo com toda a força do meu coração a cada professor. E dizer para você, professor, que está nos ouvindo hoje, ou que vai nos ouvir no sábado, você é uma das pessoas, uma das profissões mais importantes que nós temos. Então, eu vou pedir para você, se valorize, se cuide, cuide da tua saúde mental, porque o que você é, você vai passar um pedacinho
para, às vezes, 20 crianças que estão em sala. Cada uma delas vai ter um pedacinho de você. E eu sempre dizia que eu gostaria de criar uma lei, que é impossível de criar, de que um professor ele deveria trabalhar, ganhar muito bem, mas trabalhar 20 horas só. Porque 40 horas cuidando de 20, 25 crianças, e dando conta de tudo isso, que às vezes nós com 1 ou 2 ou 3 filhos não damos, ter muita força. E passar para cada criança um pedacinho dele. Então, hoje, termino a minha fala, parabenizando a essa classe tão linda, tão importante, porque as pessoas são as coisas mais importantes que nós temos. Nós podemos ter obras, nós podemos ter festas, né? Nós podemos ter tudo, mas se nós não tiver pessoas saudáveis, não adianta nada, né? Eu costumo dizer que nós podemos ter dinheiro para comprar a ilha deserta mais linda do mundo, mas se nós não tiver pessoas para levar até ela, não adianta ter a ilha deserta, né? Então vamos nos cuidar. Obrigada.